mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade, o Novembro Roxo reforça a importância do cuidado especializado aos bebês que chegam ao mundo antes do tempo. E para entender melhor os desafios enfrentados pelas famílias e o papel fundamental da UTI neonatal e pediátrica no acolhimento dos recém-nascidos, conversamos com a doutora Ana Paula Bandeira, que é médica intensivista pediátrica e coordenadora do setor do São Lucas Hospital Center. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre o Novembro Roxo. Ao longo do ano nós temos várias cores que marcam os meses, né, e as campanhas. E no mês de novembro, além do Novembro Azul, que todo mundo conhece, tem também o Novembro Roxo, que é o mês de conscientização à prematuridade. Doutora, eu gostaria que a doutora começasse falando sobre a importância dessa campanha, a importância desse mês, também para conhecimento da população. Então, a campanha do Novembro Roxo é sobre prematuridade, né? Os riscos da prematuridade, os riscos de um bebê nascer antes do tempo. Então, todos os bebês que nascem abaixo de 37 semanas são considerados prematuros. E falando, mas dentro dessa prematuridade ainda existe uma classificação, certo, doutora? Assim, de tantas a tantas semanas, como que... Explica um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente classifica como prematuros extremos, todos os prematuros abaixo de 28 semanas. Prematuro muito prematuro, que seria entre 28 a 31 semanas. O prematuro moderado, 32 e 33. E o prematuro tardio, que seria de 34 semanas até 36 semanas e 6 dias. É chamado roxo porque ele classifica como a sensibilidade e a individualidade de cada prematuro, suas particularidades, né? Porque justamente isso é muito, bem importante isso que a doutora falou, né? Cada bebezinho, ainda que nasça com as mesmas semanas, ele vai ser diferente, ele vai ter uma individualidade, cada um, devido aos fatores envolvidos. E doutora, falando sobre essa questão que a campanha levanta muito dos riscos e fatores que levam à prematuridade, a doutora poderia comentar sobre os principais que acabam chegando? Porque, como a doutora disse, é muito individual também de cada mãezinha, de cada gestante, mas, de modo geral, o que pode levar à prematuridade? As infecções maternas, principalmente, né? Tanto infecção urinária, infecções respiratórias, alguma descompensação clínica da mãe, doenças crônicas maternas, né? Diabetes, também temos hipertensão, pré-eclâmpsia, gemelares, né? Uma gravidez com riscos sociais aumentados, então uma mãe com dificuldade nutricional, álcool, tabagismo, né? Crianças que vão ter consequências, né, na gestação toda, né? Então, principalmente são essas patologias. Algumas dessas são modificáveis, né, doutora? A mãe pode ir controlando ou mudando o estilo conforme a gestação vai passando. Então, a doutora poderia dizer que seria uma forma também de prevenção? Sim, com certeza, né? Então, a mãe deve procurar uma gestação segura, né, com qualidade, né, com acompanhamento médico qualificado, né, para ter uma gestação com desenvolvimento mais seguro, evitar consequências tanto para a mãe como para o bebê, né, e não vai ter risco na hora do nascimento, né, somente isso. E doutora, falando ainda sobre essa questão da mãe, os exames que são feitos ao longo da gestação também já conseguem dar um norte para caso esse bebezinho possa vir prematuro. Isso também é importante ressaltar, né, que a gente faz um monte de exames que os médicos pedem e muitas vezes não entende a importância de todos eles, mas também dá uma certa previsão de que se pode ou não vir antes do tempo, certo? Sim, é uma segurança, né? Por isso é a qualidade do pré-natal, né? Você tem que procurar um profissional que tenha todo um atendimento especializado com a gestante e vai fazer os exames conforme o trimestre da gestação, né? Então tem suas diferenciações de acompanhamento. E hoje aqui no São Lucas nós temos uma UTI neonatal e pediátrica bem equipada e também com uma equipe muito qualificada para atender esses bebês, né, doutora? Poderia falar um pouquinho mais sobre esse serviço que o São Lucas também oferece para a população? Sim, com certeza. A nossa equipe é uma equipe multiprofissional, qualificada, treinada, comprometida com o atendimento desses bebês. Nós possuímos um grande diferencial, nossa equipe médica possui todos os médicos que fazem parte da equipe, são especialistas, ou neonatologistas ou intensivistas, então determina uma qualidade melhor, né, de atendimento, estão presentes 24 horas dentro da instituição. Possuímos uma equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem também preparados, fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, né, para dar apoio às mães, subespecialidades necessárias, né, de uma UTI, né, principalmente cirurgia pediátrica, cardiologia. O prematuro precisa também acompanhamento com oftalmologista, neurologista. Então, a gente possui toda uma equipe multiprofissional mesmo, engajada nesse atendimento, né, que são bem
diferenciados do prematuro, né? E são quantos leitos de UTI que nós temos disponíveis hoje na UTI neonatal? São 10 leitos, né? Certo. 10 leitos. Que atende também a parte de convênios e também recebe pacientes do SUS hoje aqui na instituição, né, doutora? Pela MIB, né, ou pelas normas, né, de credenciamento, a gente precisa ter 10 leitos para cada médico, né? Então, um médico responsável por 10 leitos e um enfermeiro, 24 horas na instituição. Entendi. E falando um pouquinho sobre essa questão de tempo, por exemplo, doutora, acho que essa é uma dúvida que surge também. Quanto tempo que geralmente um bebezinho ele acaba ficando na UTI com vocês? Porque quando a gente fala do bebezinho que nasce num tempo a termo, ele acaba nascendo ali até 28 dias, 29 dias, é um bebezinho, um bebê neonatal, né? Um bebezinho. Isso. E depois disso já começa o desenvolvimento. No caso da prematuridade, como que é feito também esse acompanhamento de tempo, e necessidade mesmo de um bebezinho ficar? Então, os prematuros, né, nascem antes de 37 semanas, a gestação a gente calcula até 40 semanas de idade gestacional. Então, a necessidade corrigida vai ter que ser trabalhada desde o nascimento. Então, a gente corrige para 40 semanas, todo o acompanhamento do bebê, até 2, 3 anos de idade. Certo. E falando sobre a questão, até mesmo, quais são os critérios que também muitas vezes são necessários para que um bebezinho continue em acompanhamento? Porque muitas vezes a gente associa a UTI como algo muito ruim, mas ali o bebezinho está sendo monitorado, né? Ele está sendo acompanhado por muitos olhos também, então é um cuidado a mais quando necessário para essa criancinha, né, doutora? Então, quais são tudo que vocês analisam e olham para esse bebê dentro da UTI? Então, o bebê, ele é monitorizado o tempo inteiro, a gente tem uma monitorização multiparâmetros, né? Sinais vitais, a gente tem equipamentos necessários para cada órgão, assim, por exemplo, ventilação, né? São aparelhos de ventilação, hoje a gente disponibiliza de CPAP, óxido nítrico, aparelhos de ventilação modernos, né? Ultramodernos. Parte nutricional, a gente possui a nutrição parenteral, que é um suporte a mais para as crianças que não podem receber o leite materno, né? Nós priorizamos sempre leite materno, leite ordenhado do banco, então, fundamental a instituição possuir um banco de leite, a gente possui um banco de leite, acho que bem equipado, uma equipe maravilhosa que acompanha as mães, dá o acompanhamento diário, pode esgotar o leite da própria mãe, guardar, congelar, né, e ser ofertado para o bebê conforme a evolução de cada dia, né? Então, são vários itens que a gente tem. Dentro da nossa UTI, a gente possui incubadoras Fanny, né, que são as mais equipadas existentes atualmente, elas possuem berço giratório, que vão facilitar nosso manuseio para alguns procedimentos, possui uma cúpula que abre, também facilita procedimentos, às vezes, que pode ser realizado e evita que a criança saia da incubadora, não vai perder calor. Possui uma capa protetora, ou seja, uma parede dupla que vai diminuir ruídos, mantém a temperatura do bebê. Como se o bebê estivesse dentro da barriga da mãe, estaria dentro de uma incubadora. A gente possui uma caixinha que coloca o raio-x embaixo, e não precisa tirar o bebê da UTI para ir fazer o procedimento em outro setor. Que bacana. Essa incubadora é muito potente. Os nossos respiradores, então, todos os dispositivos necessários, ventilatórios para um bebê sobreviver, então, digamos assim, prematuro, a gente possui todos. A nossa última aquisição foi o óxido nítrico, que tem um efeito sensacional, assim, a criança às vezes está com o pulmão fechadinho, a vasculatura fechada, não tem essa troca de oxigenação necessária, então uma criança que está roxinha, a mãe chega, está roxinho. A gente coloca nesse óxido nítrico, a criança já começa a mudar de cor e recupera a sua vida devido a essa vascularização e oxigenação melhor. São muitos avanços mesmo, dispositivos de controle de ruído dentro da UTI, a gente tem um aparelhinho que é uma orelhinha na parede, então vai sinalizar ruídos, né? Então, se alguém falar com um nível mais alto dentro da UTI, tiver algum barulho a mais, né? Hoje o recomendado é até 50 decibéis, então a gente tem um controle e monitorização nessa UTI, que vai ter uma função de neuroproteção para o bebê, deixar ele menos estressado, deixar um soninho mais tranquilo. A gente disponibiliza também a hora do soninho, né? Então, que eles vão ter uma musicoterapia, também relaxa, a hora do banho do ofurô, que as fisioterapeutas realizam, a redinha na incubadora. Então, são medidas anti-estresse, né? Para o prematuro, que vai evitar também uma hemorragia cerebral, consequências neurológicas posteriores. São muitos cuidados com esse bebezinho, né? A mãe participando 24 horas dentro do UTI, isso também deixa uma segurança para a família.
Esse era um ponto interessante da gente abordar mesmo. Então, esse bebezinho, ele pode ficar acompanhado em tempo integral por um familiar, pela mãe ou pelo pai, o dia O todo, dia doutora? todo. A gente sabe que às vezes acaba sendo um pouco desgastante, a Com família, na certeza. maioria das vezes, opta em ficar durante o dia, daí à noite eles vão para casa, descansam e voltam no dia seguinte. Algumas famílias revezam, fazem uma escala o pai e a mãe. Que Às vezes bacana. tem mais um filho em casa, então são vários Precisa, fatores a né? serem analisados, né? Mas é uma possibilidade para aqueles que desejam ficarem acompanhando Tem o direito. A o gente bebezinho. disponibiliza, então, aquela cadeira do lado, né, que reclina para a mãe ter um conforto melhor. Uhum. Temos a salinha da mãe na parte externa ali da UTI, né, que ela também vai poder descansar, né, ter um descanso ali numa salinha mais privada. É um acolhimento, de fato, para essa família, né, doutora? Eles recebem o acolhimento da alimentação, a mãe, né, recebe café, almoço e janta, os lanchinhos, então tem todo um suporte da instituição para esse acompanhamento prematuro. Também. E além dessa questão dessa salinha que a doutora comentou, e a doutora comentou anteriormente sobre o banco de leite, que também é muito importante, né? Ainda que a mãe esteja passando por um momento de estresse também, eles incentivam essa questão do aleitamento, porque cada gotinha importa para esse bebê, né? Sim, com Existe até certeza. mesmo um tratamento que vocês utilizam do leite da mãe, do colostro. A doutora poderia Aham. comentar um pouquinho mais sobre isso? Isso, assim, a nossa primeira indicação sempre vai ser o leite materno, né? Quando a mãe não consegue, ou o bebê, por algum motivo, não tem a condição de sugar na mãe, a gente oferece esse leite materno ordenhado, né? E a colossoterapia, né? A gente sabe que a colossoterapia são gotinhas de leite que são colocadas na bochecha do bebê, né? Nos primeiros 7 dias de vida, com a função de imunidade mesmo e trabalhar já a microflora intestinal do bebê. Então, é fundamental, é usado sim, com Então, certeza. realmente cada gotinha importa para esse bebê, é Com muito certeza. importante. E a doutora comentou sobre esses recursos que são utilizados também, então a redinha, o ofurô, são diversos tipos de terapias que são utilizadas na UTI neonatal com bebezinhos tão pequenininhos, né, doutora? A gente fala, Aham. é sempre tão pequenininho e delicado, e ainda assim é feito de forma muito segura, e a doutora comentou sobre essa questão da mãe, do pai, e o contato pele a pele também é utilizado. A doutora poderia falar sobre os benefícios desse recurso também e como que ele é feito de forma segura, tanto para o bebê quanto para a mãe, toda a equipe da instituição. Sim, cada vez mais, né, se defende o contato pele a pele precoce, o método canguru. Então, a mãe vai pegar o bebê ou o pai, né, no colo, sem roupa, assim, para ter esse contato direto, né, já está provado os benefícios, assim, de melhorar a frequência cardíaca na hora, quando o bebezinho escuta a frequência cardíaca da mãe. O tempo de internamento geralmente fica mais curto, a recuperação é mais rápida, né. Então, tem esse benefício, com certeza é usado. Existem algumas exceções, o prematuro muito extremo, que a gente precisa ter aquele mínimo manuseio nas primeiras 72 horas de vida, né? Para adaptação do bebê. São as crianças pequenininhas, abaixo de 1 quilo, né? Então, essas crianças têm que esperar esse período de 72 horas. E as outras, a gente tenta colocar o mais precoce possível. Que bacana, então é sempre incentivado de fato esse acolhimento humano também para criar um vínculo de fato, né, doutora? Porque é um Sim, momento muito importante também para os pais pegar esse bebezinho no sim, colo, é o né? momento mais esperado deles, né? Então, o vínculo afetivo aumenta, sem dúvida, tem reflexos isso, vários estudos, né, ao longo da vida, é muito importante. Muitas dessas mães que têm bebê prematuro, elas não possuem aquele direito, não consegue, né, ter aquele primeiro contato lá dentro do centro cirúrgico quando nasce, né, aquele contato da primeira hora. Os pais presenciam tudo, acompanham, mas a mãe às vezes fica distante porque a gente tem que fazer um atendimento diferenciado para o prematuro conforme as condições de nascimento, né? E esse primeiro contato vai ser lá na UTI, né? E é tudo acompanhado. E doutora, falando um pouquinho só para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre a questão da gestação gemelar, né? Os bebezinhos, geralmente se fala muito que é necessário ir para a UTI, nem todos os casos. Como que é esse acompanhamento também de irmãozinhos dentro da UTI? Como a gente fala, cada um tem sua individualidade. Alguns podem ter alta precoce, outros mais tardia, né? Uhum. O acompanhamento a gente tenta deixar eles mais próximos dentro da UTI, né? Mas cada um vai apresentar sua individualidade mesmo no desenvolvimento, né? Entendi. Mas os cuidados de risco, assim, de ser mais prematuro, sim, a gemelaridade é um risco, né? De Entendi. vir antes mesmo, né? Ter E, prematuridade. por exemplo, pode acontecer, como a doutora disse, então, de às vezes um ganhar alta primeiro e depois o outro, e vocês irem acompanhando também. A gente tenta, assim, a alta da UTI pode ocorrer antes, mas a gente tenta dar alta hospitalar no mesmo Junto. dia. Então, a mãe Uhum. acaba ficando, às vezes, no piso, até para facilitar, cuidar da amamentação, principalmente, né? A mãe vai Uhum. estar num ambiente mais próximo, o pai fica lá em cima, a avó, alguém fica com a mãe no quarto, com o bebê, né? Com o outro, gemelar,
e a mãe pode dar uma atenção mais tranquila para o bebê que está na UTI também. E doutora, falando ainda sobre essa questão da UTI como um todo, e a prematuridade, existem ainda mitos que a doutora percebe, receios que a gente tem como população mesmo, de falta de informação muitas vezes sobre essa condição, esse nascimento antecipado dos bebezinhos? A doutora poderia esclarecer também os principais que a doutora deve ouvir nos consultórios? O mito, assim, a preocupação maior deles é, vai sobreviver, né? Então, não, o prematuro, lógico, tem um risco maior, mas hoje já existem suportes tecnológicos, né? A neonatologia cresceu muito nos últimos 20 anos, mudou muito a parte do prematuro, né? E do recém-nascido até 30 dias de vida, 29 que a gente coloca. Então, não são todos vão não ter essa chance de vida, né? A parte de crescimento, e vai ficar baixinho, mais baixinho que os outros, também isso não é real, né? Então, depende muito da genética, depende do suporte nutricional. Hoje a gente disponibiliza a nutrição parenteral, faz muita diferença, que é uma nutrição injetável, né? Que é preparada conforme o peso, conforme as características de cada criança, e vai fazer uma recuperação também no peso da criança, que a gente chama o catch-up da criança, que é até 2 anos de idade, já é mais resolutivo, digamos assim. Mas e no caso, depois que o bebezinho ganha a alta da UTI, ele vai ter esse acompanhamento que a doutora disse, a puericultura, de modo geral, que nem as outras crianças, mas de forma corrigida, como a doutora comentou, da idade gestacional com o tempo que ele deveria, teoricamente, ter, certo? Certo. Então, é diferente essa puericultura do prematuro, porque ele é multidisciplinar, ele vai exigir mais acompanhamentos, mas a monitorização de todos seria perímetro cefálico, crescimento e balança, o peso, e a parte nutricional e principalmente o desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente tem que acompanhar. E essa idade corrigida, como eu te falei, a gente vai corrigir até 2, 3 anos de idade, está mudando um pouquinho, antes era mais 2 anos, agora já está se pensando em estender até 3 anos, e principalmente por causa da parte nutricional, a criança tem que ter os sinais de prontidão para sentar, então não é só, 6 meses já vou poder dar alimentação. Às vezes o prematuro não está preparado ainda, porque ele tem que corrigir essa diferença de idade, né? Medicações, vitaminas, suportes, né, a mais, vacinações são diferentes também. Então, tudo é muito acompanhando. Essa criança está sempre bem vista, né? É bem importante a gente ressaltar isso também. Doutora, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a doutora deixasse, então, uma mensagem para aqueles pais que já passaram por isso, por familiares que estão passando, ou que eventualmente pode vir a acontecer de o bebezinho vir antes do tempo, para que também acalme o coração que está sendo, que nem a gente disse durante a nossa conversa, caso esse bebezinho nasça aqui no São Lucas, ele tem toda uma equipe acompanhando ele também, e para que se sinta acolhido nesse momento, né? Porque a gente cria toda uma expectativa quando se fala sobre a maternidade e a paternidade, e que as coisas muitas vezes não saem da forma como nós esperamos, mas que saem da forma como que tem que ser muitas vezes, né? Eu acho que principalmente, né, eles têm um cuidado na gestação, procurar uma gestação de qualidade, procurar um serviço organizado. O nascimento é muito importante no hospital que tem estrutura para isso. Então, hoje, deveria nascer em um hospital que tem uma UTI neonatal, mesmo o recém-nascido que nasce a termo, né, pode acontecer alguma intercorrência. Então, é fundamental procurar uma estrutura preparada para receber seu bebê, né? Os mães prematuros, eles são gigantes, né? Elas são brilhantes. A gente fala assim, eles têm muita resistência, fé, coragem, persistência, né? A resiliência vence tudo, né? Eles têm um amor, assim, incondicional, uma força interna deles, que é incrível, a gente presencia isso diariamente, né? Eles percebem coisas que geralmente muitos pais nem percebem, né? Tipo o toque, a primeira grama, uma graminha que ganhou a mais, uma gotinha de leite que recebeu a mais, a sensibilidade é diferente, né? Eles têm esse contato do canguru, né? Que possibilita, assim, uma sensação incrível para eles, né? Porque eles estavam esperando por esse momento, né? Receber um bebê a termo, que eles iam acolher logo depois que nasceram, às vezes isso é postergado, né? Então, a gente tem que dar essa força, né? Proporcionar esse conforto para a família, né? E dizer que eles são brilhantes, eles são gigantes, que são duas pessoas, o bebê e a mãe, né? Crescem junto, evoluem muito, é um crescimento interno muito importante na parte psicológica da família, emocional, né? Eles são incríveis, assim, eles nos deixam lições incríveis e não desistam, né? Acho que tem que procurar recurso, porque geralmente o resultado é bem feliz, assim, eles levam seus
bebês para casa, né? Acho que a E depois mensagem acho que acompanhar essas histórias também, né, doutora? E ver desses bebezinhos crescendo e voltando aqui também com vocês é bem importante, né? Tem histórias que marcam e que vai acompanhando. Doutora, muito obrigada pela participação do São Lucas 24 Horas. Hoje nós destacamos mais uma vez a importância, então, dessa campanha da prematuridade e fica sempre o convite para vir mais vezes. Obrigada. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!